volta com o Brasil Urgente Minas. O que é justo, né? Eu sempre vou procurar trazer aqui para os senhores, né, os fatos, para que a gente possa encontrar um caminho. Eu lembro que uma vez, durante uma palestra, eu falei que o objetivo do jornalismo era encontrar a verdade. Aí um desembargador levantou a mão e falou, por favor, defina a verdade. E a gente sabe que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Ela é a primeira vítima de tudo. Porque cada um vai querer defender um lado ou outro. Por isso que eu sempre vou ouvir todo mundo. Essa é o meu jeito de agir. Em alguns momentos eu não consigo ouvir todas as partes porque alguém está impedido de falar. Mas o que é justo e eu não coloco na conta de ninguém aquilo que a pessoa não fez. E eu estou sempre aberto para o espaço. E hoje, como pai, eu tomei uma pancada aqui, antes de entrar no ar. A família da jovem Tainara Vitória está revoltada com os fatos dos policiais não terem sido denunciados à justiça pela morte dela. Na última sexta-feira, o Ministério Público denunciou um médico, 2 enfermeiras e 2 técnicas de enfermagem pelo homicídio de Tainara. Segundo o Ministério Público, ela morreu devido à omissão na prestação de socorro a paciente em uma UPA de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em novembro do ano passado. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o laudo do Instituto Médico Legal concluiu que a garota foi morta por estrangulamento e que houve uma fraude processual, uma vez que os policiais militares não preservaram a cena onde teria ocorrido o homicídio. E aqui, vem cá, senhor Reginaldo. Quando eu falei que eu comecei o programa, antes de começar o programa, e foi difícil para mim, eu estou com o senhor Reginaldo Francisco, que é pai da jovem. Prazer. Cara, obrigado por você ter vindo. Prazer estar te conhecendo. É um momento difícil. Muito difícil. Eu tenho uma filha, Reginaldo, de 22 anos. E a gente estava conversando ali, eu ouvi a tua história, né? E eu estava falando aqui no início. Quem era a tua filha? Como é que ela... Porque você falava para mim, né? Ela só pensava em trabalhar. Tainara foi uma menina que engravidou cedo, né? Porque são 2 que eu tenho com a mãe dela. Sim. Aí elas moravam comigo, aí a Tainara resolveu ficar com a mãe para cuidar da mãe, que a mãe é doente, e tem um irmão autista que também precisa de cuidados. Como a mãe faz hemodiálise, ela preferiu ficar com a mãe. E nesse tempo todo, desde quando ela engravidou, toda a vida ela trabalhou. Como ela era de menor, ela trabalhava em churrasquinho, trabalhava em padaria. E eu daqui ajudando ela do jeito que posso, mas ela nunca deixou de trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 14 de novembro, ela me ligou cedo, falou, pai, eu arrumei um emprego lá na garagem da Gontijo, estou muito feliz e vou te dar orgulho do que eu não pude te dar mais cedo, quando eu era menor. Mas agora eu completei meus 18 anos, consegui um emprego digno e fechado. Eu vou lutar, pai, trabalhar, conquistar minhas coisas, tirar minha carteira e estou voltando para BH. Falei, tá bom, minha filha, pode vir, a casa está aberta. E nisso eu falei, filha, mas que horário que você trabalha, filha? Ela falou assim, pai, eu pego de 10 às 6, porque nesse horário eu posso trabalhar tranquilo e cuidar da minha filha de manhã, porque como a menina dela é especial, eu não quero deixar minha filha com ninguém para judiar dela. Falei, filha, mas é pesado para você, eu te ajudo daqui. Falou, não, pai, eu vou lutar e provar para o senhor que eu sou capaz. Falei, tá bom então, filha, que Deus te abençoe. E nisso, rapaz, quando eu descobri onde é que ela trabalhava, onde é que ela estava morando, dava mais de 7 quilômetros. Ela saía todo dia na base de 7 da noite para chegar no serviço pelo menos às 10 da noite para pegar seu trabalho e trabalhar no seu trabalho digno. Mas nesse dia, a polícia militar invadiu o condomínio, disse que era à procura de um procurado, um suspeito. Sim. E nisso que ela entrou no salgão do prédio, eles depararam com esse irmão dela autista de 15 anos. O menino autista, você sabe que são muito agitados, principalmente quando vê polícia, Sim. né? Que a polícia tem um tom muito agressivo de abordar as pessoas. É o papel deles. E nisso, a minha filha estava saindo para trabalhar, viu a pancadaria lá fora, o tumulto todo lá fora, no salgão. Minha filha tentando impedir, falou, moça, esse menino é especial, ele tem problema psiquiátrico. E nisso, eles continuou a agressão, ela tentou intervir, que é o papel dela, que ela cuidou deles e cuidava deles. Que o pilar da casa era ela que ajudava eles a sobreviver. Aí nisso ela pegou e tentou intervir. No intervir eles deu voz de prisão para ela. Concordo, se errou,
Vamos levar para a delegacia, vamos entregar ela para o delegado e ver as medidas cabíveis. Só que, ao contrário deles levar ela para a delegacia, eles entregaram a minha filha em óbito na UPA. Eles espancaram ela bem, machucaram ela bem, que eu vi o corpo dela todo machucado, todo roxo. Não quero nem isso para ninguém, para pai nenhum, para mãe nenhuma, porque foi muito triste isso que eu vi. Aí eles pegaram e levaram o corpo e entregou na UPA. Chegou na UPA, a enfermeira logo constatou o óbito. Ela bateu o olho e falou assim, o que aconteceu com essa menina? O policial pegou ela no condomínio. Ele teve a cara de pau de falar o seguinte, nós encontramos ela caída na rua, pode ser uma briga de rua. Eu não sei o nome dela e não sei o paradeiro dela, simplesmente estou fazendo socorro. Aí a enfermeira falou, mas ela já está em óbito. E nisso, rapaz, a cara de pau é tão grande que eles pegou ela no condomínio, tem vídeos, fotos, que eu acredito que deve ter passado para vocês o vídeo, para vocês darem uma olhadinha. Eles pegaram ela no condomínio, levaram ela arrastada de dois, cada um pegou de um lado, e foi levando ela para a viatura. Ela não foi totalmente caminhando, ela foi arrastada. Porque quando chegou lá no ML, constatou que os dedos dela foi todo machucado, porque arrastamos os pés dela, é concreto, machucou os dedos do pé dela todo. E eu também vi com meus próprios olhos no ML. Aí nessa temporada toda, eles tentaram julgar várias coisas. Quando eles viram que as coisas estavam azedando, eles falaram que, uma nota que a polícia militar falou, que a culpa da morte foi porque ela tentou pegar a arma deles, mas tudo foi filmado. Nessa filmagem, meus advogados, o doutor Márcio, pegou e jogou em cima, falou, não, nós temos imagem aqui, ela, momentos algum, tentou pegar a arma. E outra coisa, era 8 homens, bruto, e ela era uma menina miudinha, era uma criança, eram 2 crianças que eles estavam agredindo. Ela não tem corpo de mulher, é uma criancinha. Fiquei até com dó que engravidou cedo. Aí, nesse tumulto todo, eles alegaram esse negócio, meu advogado prestou as contas e falou, não, isso não teve pegação de arma. E eles não satisfeitos, passou mais uns meses, eles falaram, não, a Tainara, deu uma nota que Tainara morreu por problemas médicos cardíacos. Falei, minha filha nunca teve problema cardíaco, minha filha está perfeito. Aí desse tumulto todo deles falando que ela foi morta por que eu acabei de dizer, por estrangulamento. Aí no laudo aqui do ML constatou, eles falaram, aí depois se tornou jogar mais uma. Falou, não, ela morreu por uso de droga, ela deu overdose. O ML de Belo Horizonte demorou um tempo bom, mas entregou o laudo. Ela não tinha nenhum tipo de droga no sangue, nem álcool, nada, a menina era perfeita. Eles olhou todo o laudo dela, ela não tinha qualquer tipo de doença cardíaca. E eles todo o tempo jogando isso. Aí nessa última sexta-feira agora, aí foi a cacetada que nós tomamos. Nós estávamos esperando um julgamento justo, né? uma pena justa para quem cometeu o crime, que eu não tenho nada contra a Polícia Militar, que nós temos a melhor polícia do Brasil, mas infelizmente alguns erros. Então nós estávamos esperando uma resposta melhor do promotor. Mas desde o começo a gente estava olhando que a parcialidade em Governador Valadares é grande. A parcialidade lá é grande. Por exemplo, na última vez que eu estive lá, advogados que eu não conheço, virou para mim e falou assim, ó, você é de Belo Horizonte, procura lá os direitos humanos, vai em cima, procura as autoridades maior, porque aqui o senhor não vai conseguir nada. Aqui vai ser blindado, todo caso que é julgado contra as autoridades aqui, ou é arquivado, ou ele é esquecido até prescrever as cenas do crime. Então, o senhor é de BH, vai em cima, força, que Deus te abençoe. E não esquece, não, vai em cima para você conseguir justiça, porque aqui vai ser arquivado. E nesse pouco tempo, os advogados da parte de lá e os acusados, eles conseguiram um documento em São Paulo, que em São Paulo você compra tudo, né? Lá você compra atestado, você compra diploma, você vira professor, você vira médico, você vira o que você quiser em São Paulo. Eles arrumaram um laudo, eu não sei como que laudo é esse, o que estava escrito nesse laudo. O promotor de justiça que está no caso da minha filha, ele preferiu dar a verdade do laudo que eles arrumou sem ter acesso nenhum ao corpo da minha filha, do que aceitar as provas do ML de Belo Horizonte, que é uma instituição muito bem respeitada, todo mundo sabe disso, ela reconheceu 297 corpos em pouco tempo daquela tragédia de Brumadinho, 50 corpos em 3 dias interflotou no acidente de ônibus e entregou todos para a família fazer seu enterro digno. Então é uma instituição muito respeitada e o promotor insiste em não aceitar o laudo do ML e nem as provas e nem a testemunha, e deu o parecer ao laudo que os médicos, que os policiais arrumaram lá em São Paulo, sem ter qualquer tipo de acesso ao corpo da minha filha. Bom, eu gostaria de saber, dos senhores que estão me ouvindo, qual é o sentimento dos senhores depois de ouvir o relato desse pai. Porque eu ouvi isso ali, antes de começar o programa. E eu falei para ele, a gente tem que bater forte, porque a gente precisa de ajuda. Se eu tenho um laudo do IML falando que essa moça morreu por estrangulamento, e agora eu estou penalizando os médicos que atenderam,
as enfermeiras que a atenderam. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, ele mandou uma nota. Diz que todas as denúncias recebidas, sejam formais ou de ofício, são apuradas conforme as normas do Código de Processo Ético Profissional. Todos os procedimentos abertos correm sob sigilo, conforme previsto no Código de Processo Ético Profissional. A Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que tomou conhecimento dos fatos relatados por intermédio da imprensa. Disse que a gestão da UPA é de responsabilidade do Hospital Samaritano, instituição contratada para administrar a unidade. No entanto, a Prefeitura reitera seu compromisso com a qualidade do atendimento prestado à população e já está em contato com a direção do hospital para obter esclarecimentos e garantir que todas as medidas necessárias sejam adotadas. Eu estou abrindo espaço para o Ministério Público, para o promotor do caso, estou abrindo espaço para a Polícia Militar, para a sua corregedoria, para o setor de comunicação, para todos os envolvidos. E aí, eu gostaria de pedir, sim, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cuja presidente, se não me falha a boa memória, é a deputada Bela Gonçalves. Bela, eu queria a sua ajuda, porque eu estou com um pai aqui, lutando por justiça, depois de tudo que o senhor falou, e aí eu vou falar uma coisa para vocês. Já me disseram que a Bela, dependendo da decisão da Justiça, ela vai pedir a federalização do caso, né? Ou seja, vamos encaminhar para o governo federal. O caso da Marielle foi assim. Lá, o caso da Marielle tinha um monte de problema no Rio de Janeiro. Tanto que depois a investigação mostrou isso. Policial, deputado, ex-deputado, parente de cara, delegado, um monte de gente envolvida nessa tramóia toda, no caso da Marielle, com promessa para o assassino que ele ia ganhar um loteamento, valor de 25 milhões de reais, foram lá e mataram uma vereadora que, segundo as investigações, a mando de um outro grupo lá, que ela estaria atrapalhando. Eu não estou querendo fazer uma relação com uma coisa com a outra, porém, quando eu vejo um pai me dizendo que dentro desse processo legal, com todas essas coisas que aconteceram, uma hora tem droga, uma hora é isso, uma hora é aquilo, e mudando do dia para a noite, e agora com pedido de punição para os médicos, porque eles não reanimaram uma pessoa que, segundo os médicos, estava morta. Vocês ouviram ele falando como estava o corpo da filha. É verdade, eles entregaram lá um óbito. Então, o óbito se entrega no ML, não num pronto atendimento, porque não tem como ressuscitar uma pessoa que já está em óbito. Eles entregaram o corpo lá, em prontidão, os médicos já constataram o óbito assim que desceu da maca. Desceu, está morta. Vai fazer o quê? Vai tentar reanimar. E quem estrangulou, gente? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela tem uma filha, é isso? Tem uma filhinha especial. Quem está cuidando? Porque a sua ex-companheira, a mãe dela, tem problemas também. Sim, mas aí aconteceu o seguinte. Depois desse acontecimento todo, a polícia voltou a invadir o apartamento. Tipo, tentando calar a boca. No meu entender, foi esse. Porque tentaram... Eu já tinha alugado o apartamento, porque me pediram a comissão, né, dos direitos humanos, pediu para mim fazer alguma coisa mais inteligente. Eu trouxe eles para Belo Horizonte. Para tirar desse tumulto. Para tirar de lá. E depois do apartamento alugado, a polícia tornou a invadir lá, sem qualquer tipo de mandato, sem qualquer ordem judicial, nada. Tornou a invadir, agrediu a Aquilina, que estava lá. Por exemplo, hoje o apartamento está vazio, porque a Aquilina foi embora, pegou trauma, entregou a chave e foi embora. Mas agrediu ela por quê? Aquele ditado, eu acredito que queria que desse conta dela, né? Eu acredito que seja isso. Porque ela não quis falar mais nada, disse que não queria entrar nesse detalhe, simplesmente entregou a chave e foi embora. Naturalmente, a moderada, né, que a gente fala, foi coagida. E a menina, a filha dela? A filha dela, da Tainara... Hoje está com o senhor? Está com nós dois, está com a minha atual esposa, né, que Sim. ajuda a cuidar, que sempre ajudou a cuidar das outras duas, e está cuidando da netinha também. Aí fica 3 dias com a avó e 3 dias comigo. Com o senhor. Porque Uma guarda compartilhada. Isso, porque os 3 dias que fica comigo é os 3 dias que ela vai fazer hemodiálise. E nos outros 3 dias que ela não faz hemodiálise, ela fica com ela. A mãe dela faz hemodiálise. Faz. Por exemplo, ela saiu do CTI sexta-feira. E era a tua filha que cuidava dela? Cuidava dela.
E o menino, o jovem com TDAH? E ele fica em casa, ele é muito difícil assim de sair, porque ele pegou trauma, né? Ele fica com a avó, mas às vezes sai na rua para jogar uma bola, pipa e essas coisas. Mas é um menino assim meio surtado assim em vista, né? Que ele tem lembranças, né? O senhor acredita que o que ele viu mudou a vida dele para sempre, né? É, porque ele acha que é o culpado de ter perdido a irmã, que era a mãe deles. Ele assume essa responsabilidade. Exatamente. A netinha mesmo, ela não consegue ver uma viatura. Ela não fica num quarto sozinha. Porque quando ela vê uma viatura, ela fala, vovô vai prender nós. Eu falei, não, filho, só estão passando. A gente tem PX de empresa, ela escuta aquele chiado do PX dá, como fosse uma viatura. Ela já fala, vovô, a polícia está chegando. Eu falei, não, filho, é o radinho do vovô. Ela pegou trauma. Ela não consegue mais estabelecer. Aos senhores oficiais do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, eu tenho muito respeito pela instituição, né? E eu gostaria muito de abrir o espaço para vocês, se vocês toparem, para falar sobre esse caso, né? Porque a gente luta muito, sabe? E como os senhores lutam também, para cada vez mais valorizar a instituição, porque o mundo do crime quer que a instituição ela seja destruída, porque essa última barreira entre o crime e a sociedade é a Polícia Militar. A gente sabe disso e ela tem um valor enorme, muito em função dos 250 anos de atuação aqui. Agora, desvios, condutas equivocadas podem acontecer. Porém, eu sei que a corporação não compactua com desvio de conduta. Isso é uma máxima que tem dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E eu estou trazendo o relato de um pai. Eu gostaria muito que os senhores viessem aqui, ou então recebessem esse pai para conversar com ele. Eu gostaria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que a gente consiga ajudar esse pai. A Comissão de Direitos Humanos, Bela, me ajuda nesse caso. Eu não estou conseguindo entender o que é que reviravolta é essa que eu vou responsabilizar um médico. O início disso é um estrangulamento. Essa menina chegou toda machucada, ele viu o corpo no IML, ela foi arrastada pela rua. Eu não estou querendo condenar ninguém, mas depois de todos esses relatos, e o pior, eu tenho uma família que está vivendo debaixo do medo e da incerteza se a gente tem justiça nesse país. E a única coisa que você quer é a justiça, né, irmão? Eu quero que o poder público, né, tome as providências, ver o que acontece a parcialização das autoridades com o judiciário em Governador Valadares, porque ela é blindado. Por exemplo, os advogados de lá, igual eu te falei no início, pediu para mim procurar a Comissão de Direitos Humanos aqui. A Bela me deu o maior apoio, um dia ela botou dentro do carro, nós foi para Governador Valadares, ela me levou no Ministério Público, ela me levou em delegacia, ela me levou na OB, ela fez todo o trajeto comigo, tentando cobrar a real verdade dos casos. Deixa eu falar uma coisa, não pode ter esse tipo de coisa. Não dá para aceitar corporativismo. Isso não está previsto na nossa Constituição brasileira. Estou com um pai que perdeu a filha e quer justiça. E se, por algum motivo, ele estiver equivocado na interpretação dele, provem para ele que não. Prove que ele está errado. Provem, mostrem por A mais B para esse pai, para a imprensa, para todo mundo, que houve realmente um erro médico. Apresentem esses laudos que contradizem justamente a situação do laudo aqui, que vem contradizer o laudo de Belo Horizonte. Então que isso seja claro. Pai, eu acho que o mais importante é te dar voz. Eu agradeço. Se tivesse uma situação dessa, eu ia querer esse espaço, né? Eu agradeço. E aí, o que a gente puder ajudar, conta com a gente, tá? E a gente vai estar sacudindo isso aí, e eu não tenho dúvidas que esse nosso bate-papo vai reverberar. Não, eu agradeço e mais uma vez venho dizer que os médicos não têm nada a ver com isso. Os médicos foi bem ausente, a gente, eles tá lá os depoimentos deles, tem todo, vocês têm as documentações. Foi bem claro as duas imagens da UPA, entendeu? Então eles não têm nada a ver. Então eles procuraram pais de família inocente para jogar a culpa. Deus te abençoe. Amém, nós todos. Tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. E aos senhores que estão me acompanhando, aos senhores homens livres de bons costumes, a gente tem que combater a tirania, o preconceito, os erros. É a nossa função.
todo homem que se sente um construtor social tem esse dever moral de lutar pelo bem dessa nação. Então eu clamo aos senhores aqui, humildemente, aos senhores que eu reconheço como esses homens livres, posso dizer que reconheço como irmãos, vamos para cima e vamos fazer justiça como ela deve ser feita, dentro do que é legal. E eu tenho uma família que está clamando por justiça. Eu não posso fingir que eu não estou ouvindo.